O Santos dá a cartada final por Roberto Pereira. Além disso, hoje tivemos a coletiva de Júnior Caissara, que se emocionou durante a sua coletiva de apresentação. Essas e muitas outras informações você encontra aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início neste conteúdo, eu peço que você possa curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos ao conteúdo de hoje. O Alexandre Galo viajou até a Europa e tenta dar a cartada final para trazer o jogador Roberto Pereira, que, segundo o próprio Andrés Rueda, informou que seria a cereja do bolo para o Santos Futebol Clube. Dias atrás, na realidade, já havia sido noticiado pela mídia e desmentido, entre aspas, pelo próprio Rueda, dizendo que era uma fake news, quando, na verdade, essa informação já procedia, só que naquele momento, como ainda havia um prazo maior para o encerramento da janela de transferências internacional, o staff pediu que evitasse o Galo a viagem, porque naquele momento não haveria possibilidade alguma do Roberto Pereira tomar uma decisão, porque ele mesmo já havia informado que iria esperar até o encerramento da janela europeia para tentar ainda aguardar por alguma possível proposta. O que ocorre é que daqui a 2 dias se encerra essa janela europeia e o Roberto Pereira até agora acabou não recebendo propostas que sejam interessantes. Pelo menos as que ele recebeu até então era para jogar em clubes do segundo turno, da segunda divisão, como a própria Sampdoria. Teve também uma proposta do Tenerife e agora, mais recentemente, hoje foi noticiado que ele recebeu uma proposta do mundo árabe. Ocorre que a proposta do Besiktas ele já não havia agradado pelo fato de ele não ter a vontade de morar, né, naquele país, e a proposta também não foi tão atrativa. De todas essas propostas, a do Santos foi a melhor, exceto agora essa proposta que chegou do mundo árabe, que a gente sabe que é muito difícil qualquer outro clube do planeta disputar com as cifras que são oferecidas pelo mundo árabe. Ainda assim, não é ali uma proposta europeia da qual o Roberto Pereira espera. Não quer dizer que o fato do Alexandre Galo ter ido até a Europa é que ele tem a certeza de que o Roberto Pereira vai ser contratado, que ele vai aceitar a proposta. Não é uma negociação fácil, tanto é que essa novela ela vem se estendendo já há muitos meses, já passou de 4 meses de negociação. O Pereira sempre foi muito franco ao dizer que iria aguardar a possibilidade de uma renovação, porque a sua família, a vontade da própria família é também de continuar na Europa. No entanto, não seria tão agradável que ele fosse para uma equipe de segunda divisão europeia, por exemplo. Então o Santos tenta dar agora, nesse momento, com essa viagem do Galo, a cartada final, tenta sair de lá com um contrato. Ele vai levar um dossiê falando da cidade, falando da torcida, mostrando o local que ele vai poder morar, né? Então, tentar convencer o jogador, porque agora já não é mais uma questão financeira, né? Como nós já temos dito ao longo dos conteúdos anteriores que abordamos sobre esse tema, é que o problema não é salarial, e sim o problema realmente da vontade do jogador de voltar para o futebol da América do Sul, né? Porque em termos salariais a proposta é muito boa, só não vai dar para competir com essa nova proposta do Emirados Árabes, que a gente não sabe também se o jogador tem a intenção de se mudar
para lá, né, que aí também seria uma região totalmente diferente do que ele continuar na Europa, como assim era o seu desejo. E aí, entre a situação de você morar no Brasil e ganhar um salário que atende o seu staff, ou morar, né, no Oriente Médio e na Arábia Saudita, e você ter ali um salário que realmente vai ser astronômico, né, aí é uma questão de ele fazer essa definição, né? Não é tanto a questão salarial, mas é claro que as cifras de um clube árabe podem também seduzir o jogador. Agora, só nos resta esperar, porque o dia de amanhã, quinta-feira, vai ser um dia realmente decisivo para o aceite ou não. É claro que se o Santos trouxesse esse jogador, seria uma oportunidade muito grande, né, do Santos ter um jogador desse nível, e que a gente espera, obviamente, que possa desempenhar o mesmo futebol que desempenha, né, ao longo de toda a sua trajetória no futebol, e é um jogador e uma posição que são carentes no Santos. Ele pode jogar tanto como meia ou como um meia mais espetado, né? É um jogador que a gente só tem hoje o Lucas Lima. Então é um jogador que poderia até jogar junto com o Lucas Lima e poderia fazer outras posições também. Então é um jogador versátil, é um jogador de nível de Copa do Mundo, é um jogador da seleção argentina, né? O Bielsa gosta muito desse jogador e com absoluta certeza, em termos de nome, seria a melhor contratação do Santos dos últimos anos, e a gente pode dizer que a melhor em termos de nome da gestão Andrés Rueda, né? Então, sabendo da situação do Santos, né, desse segundo turno, que o Santos precisa somar pontos, precisa ter uma performance melhor, esse jogador, ele iria, dentro das suas características, ele iria auxiliar muito o time do Santos, né? Então, com certeza, causaria um impacto muito grande. Se ele não vier, a janela se encerra sexta-feira, né, com essa novidade que teve do Maximiliano Silveira, eu imagino que aí realmente o Santos está aí com o time fechado para o restante do campeonato. Então agora é a gente aguardar e esperar, né, essas novas informações que no dia de amanhã, né, na quinta-feira, ao longo do dia, vão sair na mídia, e a gente vai ficar sabendo realmente se vamos ter a oportunidade de ter esse jogador para ajudar o Santos nesse segundo turno, ou se realmente essa novela não vai ter um final feliz. Por muitos momentos, e até eu mesmo disse em conteúdos anteriores, que não acreditava mais que o jogador pudesse vir. O Galo realmente, né, representando o Santos, mostra um esforço, né, muito grande para tentar trazer o jogador, uma insistência, e talvez essa insistência também pode acabar dando bons frutos. Agora é a gente aguardar, né, para ver o que vai acontecer, mas cairia como uma luva um meio campo ali, jogando junto com o Jean Lucas, jogando junto com o Lucas Lima, você tendo ali também o Soteldo, talvez jogando na ponta, porque aí se tiver o Pereira, muito provavelmente não haveria necessidade do Soteldo jogar, né, na meia, né, para ajudar na criação de jogadas. Seria realmente um time muito mais encorpado, né, sem contar com a chegada do Rincon, e da volta aí do Joaquim, que foi muito bem, que eu acredito que vai, e a gente espera que continue se destacando pelo Santos. Por falar em Joaquim, né, a posição que ele tem feito ali do lado direito, a gente fala também dessa coletiva que tivemos hoje do Júnior Caissara, né? Para quem teve a oportunidade de ver a coletiva, foi uma coletiva muito boa, eu acho que gerou uma boa expectativa para o torcedor santista. O jogador, inclusive, se emocionou, o que não é muito comum de se ver, e muito, né, pareceu que foi sincero. O jogador está muito feliz. Ele contou que sempre que jogar no Santos, ele passou toda a sua carreira fora do Brasil, na Europa. Ele é de Santos, a família torce para o Santos, ele sempre quis jogar pelo Santos, e agora está tendo a oportunidade ali no final da sua carreira, ali com 34 anos, de ter a oportunidade de jogar pelo Peixe.
Numa primeira oportunidade, ele acabou não vindo por opção dos treinadores que anteriormente estavam no Santos, da própria comissão ali, gestora ali do próprio Falcão, né, que não havia se interessado pelo jogador, juntamente com o Paulo Turra, né, mas agora acabou chegando o momento da sua chegada, teve a anuência do Aguirre, é um jogador que fez diversos testes, porque realmente o ano passado ele não tem bons números porque teve o problema de lesão, então fez uma cirurgia para que ele pudesse evitar uma lesão ainda pior, né? Se manteve em treinamento constante, inclusive com preparadores físicos que já fizeram parte da comissão médica do Santos, né? E eles puderam ali fazer um trabalho, segundo informado hoje pelos próprios profissionais do Santos, um trabalho excepcional. É um jogador que está numa ótima fase física, que está num bom momento, que teve uma recuperação plena e que agora já está à disposição do técnico Diego Aguirre e pode talvez estrear ou entrar durante a partida no próximo jogo contra o América Mineiro. Né? Além disso, ele falou que já tem condições, é uma questão de opção técnica agora, nesse momento, e inclusive ele falou um pouco sobre o seu futebol. Ele se considera um lateral mais atacante, mas como ele mesmo disse, o futebol hoje ele exige com que o lateral ele saiba também marcar. Então ele tem a possibilidade de... ele tem agora e tem aprendido ao longo das últimas passagens que ele teve a cada vez mais trabalhar essa parte de marcação. Mas não deixa de ser, como ele mesmo disse, um lateral mais ofensivo. Então, naquelas opções que o Aguirre utiliza, ali como ele utilizou o Joaquim mais avançado, né, podendo avançar um pouco mais, fazendo uma posição de lateral, quando ele optar por uma formação tática como essa, muito provavelmente ele vai ter também como opção o Júnior Caissara. E ali vão disputar a posição. É claro que se a gente falar nesse momento, pela partida, né, que o Santos ganhou contra o Grêmio, pela partida que fez o Joaquim, é provável que se ele opte por uma formação como essa, jogue o Joaquim, mas nada impede de ele entrar durante o jogo, mostrar o seu potencial e ajudar o Santos, como ele mesmo disse, a sair dessa fase incômoda, dessa situação. Então foi muito bonita a coletiva dele, né, ele que se emocionou, e é isso que o torcedor santista espera, de ver com os seus jogadores, que é um jogador que tem paixão, né? Que joga com intensidade, que joga com garra, que joga com vontade, que nem sempre vai ganhar na técnica, mas muitos momentos vai exigir a raça ali, a vontade de não desistir de nenhuma bola para que o Santos possa conquistar os resultados, como foi o jogo contra o Grêmio. O Grêmio é uma equipe muito superior ao Santos, mas o Santos conseguiu ser muito superior ao Grêmio. O primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, no último jogo, do qual o Santos perdeu por 2-0 na Arena MRV, o Santos fez um primeiro tempo do qual ele poderia, inclusive, ter terminado o primeiro tempo com uma vitória, ou com um empate, né? Ter empatado ou ter virado o jogo. Mas ele acabou não conseguindo porque perdeu muitos gols. No segundo tempo decaiu. Então, de todo modo, a gente vê que é uma equipe que é bem treinada, que está sendo bem treinada. Foram 10 dias de Aguirre, a gente vai ter que ter paciência, mas ao mesmo tempo a gente precisa de resultado para salvar o Santos dessa situação. Então a gente espera que esse resultado se dê, né, já essa virada de chave, né, apesar do último jogo que o Santos acabou perdendo, que ele possa, nesses próximos 4 jogos, que são jogos confrontos diretos, começar a fazer o resultado, começarem as vitórias a saírem, porque ele precisa pelo menos fazer 9 pontos de 12 se ele quiser sair dessa zona difícil e começar a tentar ter uma gordura para não precisar muitas vezes ali dos últimos jogos e ter que ganhar e poder se dar o luxo muitas vezes de empatar ou eventualmente até perder, porque a gente sabe que se o Santos ganhar os jogos em casa
e conquistar alguns pontos fora, ele consegue se livrar dessa situação. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações e novos conteúdos a qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.